Gente, ontem eu não sei se vocês viram, mas teve um rolo envolvendo mais uma empresa brasileira, uma das gigantes das cervejarias, a Ambev. Deu um rolo danado lá, né? Parece que, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, existe um rombo no balanço da empresa, da Ambev, no montante de 30 bilhões. Por conta dessa informação que foi jogada em alguns portais, em alguns sites, em alguns jornais impressos, isso daí deu um rebuliço. A Ambev, ela teve uma redução no valor, né, das ações. As ações ali por volta das 2h24 da Ambev estavam cotadas a 12,93, uma queda de 5,34, e isso foi reduzindo conforme o dia foi acabando, quando foi acabando o pregão. Mas como eu não entendo muito do que aconteceu, eu quero saber se a Ambev tá quebrada mesmo, porque 30 bilhões é mais do que a das Americanas, que estava com 20 bilhões cotados. Não sei se vocês estão acompanhando. E por que eu tô falando disso? Porque se tiver isso, gente, isso pode interferir na vida sua e na minha. Por isso, eu trouxe um cara que é especialista em educação financeira, tá sempre acompanhando o mercado, que vai falar com a gente pela internet, que é o meu querido amigo, né, o educador financeiro, o William Ribeiro. Ele também é youtuber do canal Dinheiro com Você. Já conseguimos chamá-lo? Tá aqui. William Ribeiro, boa tarde, meu querido. Como é que você tá? Meu amigo Cadu, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sempre é um prazer gigantesco estar aqui com você, principalmente para esclarecer e colocar um pouco de paz aí na mente de quem tem um dinheirinho investido na Ambev e também de quem se preocupa com o futuro da empresa, né? E querendo ou não, é um dos maiores pagadores de impostos do Brasil, um dos maiores geradores de emprego. Então é bom a gente esclarecer tudo isso. Ô, velho, se acabar a Ambev, acabou o Brasil. Eu já falo isso. Se acabar a Ambev, acabou o Brasil. Não tem mais a cervejinha que nós tomamos do fim de semana. Tem muita gente que gosta de tomar as marcas de cerveja que são da Ambev. Mas a pergunta que eu faço pra você já no começo, a Ambev tá quebrada? É isso mesmo? Tá muito longe de ser quebrado. Inclusive, vamos lá. Por que a gente está falando de Ambev e esse escândalo aconteceu oportunamente depois do escândalo das Americanas? Vamos dividir o que tem em comum e depois a gente vê o que tem de diferente. O que tem em comum são os controladores, né, os grandes investidores, que são o Lehman, o Teles e o Sicupira, que são os 3 homens mais ricos do Brasil. Então, você já ouviu no popular, como se diz, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né, Cadu? Como os controladores, né, os majoritários, eles estão envolvidos nas duas empresas. Ontem veio essa notícia que você colocou da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, acusando a administração da Ambev de inconsistências financeiras no balanço da Ambev da ordem de 30 bilhões de reais. Acontece assim, agora começam as diferenças. Primeiro que ontem o mercado sentiu muito, você colocou muito bem aí, caiu 5%, hoje está praticamente estável a cotação, porque o pessoal realmente panicou, como a gente diz, né? Criou-se um pânico em virtude disso, de eventualmente os mesmos problemas que aconteceram nas Americanas, eventualmente acontecer também na Ambev. Só que a situação da Ambev é totalmente diferente. Primeiro, até para quem investe na Bolsa. Você investia em Americanas, você investia numa empresa totalmente inconsistente, com margens baixas, diferente de Ambev, que é uma empresa que tem 91 bilhões de reais de patrimônio e dívida líquida zero. Ou seja, descontando o que ela tem no caixa, a empresa não deve nada. E também essa denúncia ela veio de concorrentes, né? A Associação Brasileira da Indústria da Cerveja representa o grupo Petrópolis, que por si só já deixa meio em xeque essa informação, né? Uma denúncia de concorrente. A gente está falando não de cerveja, tá? A gente tá, embora a Ambev seja bem conhecida por cerveja, a gente está falando de escândalos que são da área de refrigerantes. Tanto a Ambev é muito forte nisso também, com Guaraná Antártica, com Pepsi, como a Petrópolis também e seus associados lá da Associação Brasileira, a Serve Brasil, né? Ela também representa empresas fabricantes de refrigerantes e seriam esses 30 bilhões dessa área. Acontece que a Ambev negou e o próprio BTG
já esclareceu que isso é uma notícia velha e esses 30 bilhões não são só da Ambev. É de um conjunto de empresas que fabrica refrigerantes lá na Zona Franca de Manaus que tem incentivo tributário. Ou seja, a notícia não é exatamente, aliás, ela está bem longe do que foi divulgada ontem. Ela foi divulgada, eu diria que de uma maneira bem oportuna, já que teve esse ruído na imagem desses 3 grandes empresários brasileiros. Poderia também ser uma oportunidade para denegrir, né, as marcas da Ambev, já que o interesse é dos concorrentes de divulgar isso. Mas você vê que no Brasil até o passado é incerto, né? E tem, de fato, essa bagunça tributária no Brasil que dá margens a interpretações. Só que uma coisa é o que já vem acontecendo, coisa para trás, fato público e notório, que não significa exatamente os 30 bilhões, e outra coisa é um escândalo envolvendo bancos, né, que a Americanas estava envolvida, que não era de conhecimento do mercado. Então é importante saber separar tudo isso, para a gente não colocar tudo na mesma cesta, não confundir as empresas que podem ter os mesmos controladores, acionistas majoritários, mas as situações são totalmente diferentes. Ô William, o que eu achei curioso e quis trazer para você é porque, como você mesmo destacou, né, em pouco tempo a gente teve aí, né, essa situação envolvendo as lojas americanas, e a gente sabe que, dependendo do andar da carruagem, isso vai sim influenciar a economia do país, porque é uma grande empresa, é uma multinacional, se eu não me engano, né? Me corrija se eu estiver enganado. E aí a gente vem já na sequência com essa situação envolvendo a Ambev, que poderia prejudicar ainda mais o andamento econômico do nosso país, que já não está aquelas coisas, está melhorando. A gente vê aqui, se não me engano, você pode me corrigir também nessa informação, parece que o dólar caiu hoje também, alguma coisinha ou outra ali, o que facilita para nós comprar os meus videogames, entendeu? Vai reduzindo até 3,5 ali que eu já compro o meu Play 5. Aí, cara, eu quero saber o seguinte, bom, já que teve aí essa informação da Ambev falando que isso daí, eles falaram aqui, ó, para o e-investidor, que é do Estadão, né? Que é um caderno do Estadão. Olha, calculamos todos os créditos tributários estritamente com base na lei. Nossas demonstrações financeiras cumprem todas as regras regulatórias e contábeis, as quais incluem a transparência dos contenciosos tributário. A Ambev está entre as 5 maiores pagadoras de impostos do Brasil. São informações aí da Ambev. Dito isso tudo, a minha pergunta que eu faço, não dá nada para essa outra empresa aí que jogou isso no mercado, essa informação que, segundo a Ambev, seria mentirosa? Não tem... Porque, cara, deu prejuízo para a Ambev ontem. Eu acho que há de ser apurado, sim, as responsabilidades, mas dentro dessa história, fazendo esse paralelo entre as duas empresas, a notícia boa é que isso deve impactar muito pouco a Ambev, além do prejuízo dos investidores no dia de ontem. Mas Bolsa de Valores, a gente sempre prega aqui no Dinheiro com Você, nos nossos trabalhos que a gente faz, que Bolsa de Valores é trabalho para longo prazo, tá? Sofre mais quem é especulador, que teria que fazer a venda daquele ativo no dia de ontem, eventualmente teve prejuízo. Claro que é preciso investigar isso. A boa notícia é que a Ambev não tem esse prejuízo que foi atribuído a ela, né? Essa inconsistência. A má notícia é que a história das Americanas, a cada dia tem um capítulo novo, e eu estava lendo agora há pouco que uma perita que foi nomeada para investigar a empresa, os documentos da empresa, renunciou ao cargo, e ela diz que tem potencial de ter um efeito maior do que aconteceu nos Estados Unidos com o Bernie Madoff, que foi... Tem até um documentário para você assistir na Netflix, que foi um esquema de pirâmide. Lá foi pirâmide mesmo, né? Tem um filme com o Robert Ponzi. De Niro. Exato. Tem um esquema Ponzi lá, mas ela alega que tem potencial, isso que você estava dizendo, Cadu, desse impacto financeiro respingar para todo o setor bancário, que os bancos são os credores da Americanas, e não só, né? A gente viu que Nestlé, fabricantes de chocolate, muitos fornecedores, incluindo muitos pequenininhos, a gente não vê isso, né? Hoje, com essa história de marketplace, não só grandes empresas eram credores, né? Americanas não devia só para essas grandes empresas, ela devia também para pequenos fornecedores, que ela pode vir a quebrar todos eles aí na sequência
dessa recuperação judicial que vai ser muito difícil, para não dizer impossível, sair dela, porque é muito dinheiro, Cadu. É muito dinheiro. Bom, cara, eu não tenho nem como te agradecer por essa aula que você deu hoje pra gente aí, mas deixo aqui meu eterno agradecimento a você, meu querido irmão William Ribeiro, educador financeiro, e também ele é youtuber do canal Dinheiro com Você. Inclusive, recomendo a vocês acompanharem esse canal, que pra mim ele, não tô fazendo média com ele aqui, que a gente já se conhece há um tempo, mas o que eu quero falar pra vocês é, ele vai esmiuçando na nossa língua aqui, que é o povão, entendeu? Não é nada aquele linguajar mais técnico, ele vai esmiuçando. Eu acho muito bacana isso. Parabéns, meu irmão. Cadu, muito obrigado pela oportunidade de sempre. E sempre que precisar, conta com a gente por aqui para tentar decodificar essas informações aí do mercado financeiro de um jeito que leve as pessoas a entender o que importa na vida da gente no dia de hoje. Não a notícia, né? Mas o que a gente tem que fazer com o decorrer e as consequências das próprias notícias, tá bom? Obrigado mais uma vez. Conta sempre com a gente aqui. Obrigado. A gente conversou com o William Ribeiro, educador financeiro, um dos grandes youtubers aqui de Minas Gerais e do Brasil.